Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa gravar esse episódio. E hoje eu quero falar com você com calma. Eu quero te convidar para entrar numa casa que talvez você ainda não tenha percebido o tamanho. Uma casa construída com palavra, escuta, ancestralidade e coragem. Uma casa onde cada episódio foi pensado como um rito, não como um conteúdo. Onde cada série é uma sala diferente, onde cada tema é uma cadeira onde você pode sentar e respirar. Esse é o último episódio de 2025, é o episódio que encerra um ciclo inteiro de trabalho, estudo, entrega e presença. É uma aula, é também uma despedida por tempo determinado, uma pausa necessária para que o futuro do Parentalidade Preta nasça com dignidade e com a dignidade que a gente merece. E, acima de tudo, um convite. Um convite para você entender o que existe aqui. Um convite para voltar até o episódio 1. Um convite para caminhar comigo pela história, pela ferida, pela memória e pelo futuro do povo preto. Um convite para fazer da escuta um compromisso e não só um passatempo. E hoje eu abro essa casa inteira para você. Antes de percorrer esses cômodos, eu preciso te dizer o porquê dessa casa existir, o porquê dela ter sido construída dessa forma. Parentalidade Preta nasceu de um incômodo meu e de muita gente, mas não só nosso. Nasceu da ausência de conversas sérias sobre paternidade negra e preta, nasceu da falta de referências, nasceu da vontade de não repetir silêncios herdados. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de costurar afeto, responsabilidade, ancestralidade e consciência política numa mesma mesa. Mas, acima de tudo, ele nasceu do desejo de devolver ao povo preto o direito de se narrar por si mesmo. A branquitude, como um sistema, não como uma pessoa, roubou o nosso direito e a possibilidade de contar-nos a nossa própria história. E quando você rouba a narrativa de alguém, você rouba tudo: identidade, memória, afeto, autoestima e esperança. Eu falo isso contando nos dedos aqui. O Parentalidade Preta veio para mim para a gente tentar reconstruir isso junto e direito. Não para informar, mas para formar, para devolver o chão, devolver a voz, devolver esse espelho. Tudo isso aqui tem intencionalidade, nada nasce do acaso, nada nasce pro algoritmo, por exemplo. Tudo nasce pra gente se formar juntos. Antes de Fanon, antes das rodas, antes da travessia, antes de tudo que você escutou nesse momento, existia Diop. Em 2023 eu comecei o especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. É um especial que abriu as portas para o entendimento fundamental da parentalidade preta. A humanidade começa na África. Não como orgulho vazio, mas como um dado científico, histórico, arqueológico e principalmente cultural. Sem spoilers, porque eu acho que o especial precisa ser vivido, lá eu posso te dizer que eu fiz algumas coisas que fazem com que a gente remonte. Diop fazendo com que ele desmonte mentiras coloniais com rigor. A gente reposiciona o Egito como uma civilização negra dentro do eixo africano. O especial mostra como a Europa fabricou fraudes científicas para colocar-se como origem. Ele também reacende Timbuktu como um centro intelectual, conecta arqueologia, linguística, genética e história. O especial não é sobre faraós, é sobre fundamentos, sobre tirar o tapete do colonialismo que nos contou a história ao contrário. Diop e Estrelas Negras no Céu do Egito é uma síntese pedagógica muito importante para a parentalidade preta de maneira geral. E se você chegou agora, eu recomendo fortemente que você comece por ele, não para aprender datas e nomes, mas para ter uma fundação geral, porque é muito importante aqui. Como eu não poderia deixar de dizer aqui, o link para a página do projeto do Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, está na descrição desse episódio, você vai conseguir chegar direto lá, tem uma curadoria com todos os episódios, tá tudo certinho para você ouvir na sequência. Se Diop devolver o chão, Frantz Fanon vai te devolver o corpo e a cabeça. Em 2025, nasceu o especial Frantz Fanon Irredutivelmente Negro, que comemora o centenário do nascimento de Frantz Fanon, que é tão importante para a construção de vários pensamentos aqui do Parentalidade Preta, como a iniciativa geral e global. É esse especial que faz com que a iniciativa assuma de vez que a paternidade, masculinidade, afeto e consciência racial não existem separados de nenhuma outra estrutura. Sem spoilers também, mas eu vou te dizer o que eu coloquei lá para tu ter uma noção. Ele ensina como o racismo não é social, mas também psicológico, mostra como o colonialismo se instala na mente, explica a fratura subjetiva na população negra e revela como o corpo negro carrega feridas que não são individuais. Ele também liga a estrutura, afeto, desejo, política e saúde mental. O especial é duro, mas sem ser cruel, é profundo sem ser distante, é político sem ser propaganda, ele é filosófico sem ser acadêmico demais. Fanon é ferida nomeada, é a mente devolvida e é o ponto onde você entende que cuidar é um ato político. E é óbvio que o link está na descrição
desse episódio. Recomendo demais que você ouça. Agora que você conhece as fundações, os grandes especiais do Parentalidade Preta, que é como eu gosto de fazer de vez em quando, principalmente no centenário de algumas figuras importantes, eu vou falar um pouquinho mais do que eu construo além disso. O universo que tem no podcast Parentalidade Preta de maneira geral. Bom, eu não posso deixar de falar do Parenta, que é o coração aqui, da onde derivam os especiais, inclusive, são especiais do Parenta no podcast, que é uma conversa longa, calma e reflexiva, sempre acompanhada de um audiodocumentário que vai passar na questão que a gente vai abordar na conversa que tem um convidado. Eu deixo sempre bem claro que não é o Diego falando coisas ali. Tem um documentário onde eu narro, mas ele é baseado na troca, beleza? Em seguida, a gente tem também o Mergulho, que é um espaço um pouco mais íntimo, onde eu converso com profissionais de saúde mental, que vão falar um pouco sobre subjetividades, onde a gente vai aplicar ali dentro dessa construção de negritude, mas num ambiente do setting terapêutico, digamos assim. E tem o Resenha, que é uma roda viva, né? Ela é distraída, ela é comunitária e é cheia de troca. É onde eu me encontro com os meus amigos que fazem parte desse universo, quem chega pelas rodas, quem faz parte dos grupos do Parentalidade Preta e querem passar a trocar comigo em programas que a gente grava ali, uma roda de homens numa mesa de bar. É basicamente isso, homens negros e pretos falando sobre paternidade e as coisas envolvidas numa roda de bar. Esse é o clima, e lá a gente vai trocando ideias sobre muitas outras coisas. Encerrando o ano agora em novembro, eu fiz o primeiro módulo do Travessia, que é a Escola de Escuta Afrocentrada do Parentalidade Preta. Lá eu trouxe algumas trocas importantes e alguns documentários importantes retirados das introduções dos Parenta, que trazem conceitos que eu julgo são importantes para quem estava chegando por aqui agora. Se você chegou agora, você viu a importância deles. Se você já estava por aqui, é muito bom e muito importante relembrá-los fora de contexto. Então eu coloquei numa ordem lógica ali para você poder acompanhar. Recomendo muito. Obviamente, o link do Projeto Travessia também vai estar nessa descrição, que vai estar gigante, por sinal, para você poder ir lá acompanhar também. Vai estar tudo lá. Esse episódio aqui eu quero deixar um mapa para você poder se situar no Parentalidade Preta, caso ainda não tenha sido feito. Como você pode observar, o primeiro módulo do Travessia está no ar, tudo online, gratuito, com material didático, tudo que você precisa para aumentar o seu nível de consciência. Eu trouxe isso dos estudos que eu fiz, compartilhei no podcast, eu estou trazendo tudo numa curadoria específica e exclusiva só para esse projeto. E é óbvio que ele é gratuito e, como eu disse, o link está na descrição desse episódio. Antes de seguir aqui, eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Mesmo que o podcast entre em pausa, o trabalho do Parentalidade Preta não para. A pesquisa continua, a escrita continua, a curadoria continua, o cuidado continua. E esse território não fecha, ele vai apenas respirar. Se essa iniciativa já te tocou e se alguma outra conversa abriu algum outro caminho que você não esperava dentro de si, considere apoiar o Parentalidade Preta. O apoio não mantém somente o podcast funcionando, ele mantém tudo, inclusive. Mantém as séries, as rodas, os estudos, os currículos de escuta, as investigações, toda essa travessia, todo esse chão chamado Parentalidade Preta. E é assim que essa casa segue viva, pela consciência de quem recebe e percebe o valor no território que a gente está criando aqui, não quem se vende ao algoritmo. Você pode apoiar com qualquer valor e o link você já sabe, apoia.se/parenta. É óbvio que o link para apoiar o Parentalidade Preta está na descrição desse episódio. Então, para a gente não se perder aqui, eu vou recapitular rapidamente. O podcast Parentalidade Preta é composto pelo Parenta, que tem audiodocumentários e entrevista, tem 34 episódios ali com entrevistas diferentes e documentários diferentes. O Resenha, que é a nossa mesa de bar virtual, onde a gente se encontra somente homens negros e pretos falando sobre tudo que está envolto na paternidade e assuntos afins. O Mergulho, que é onde eu converso com profissionais de saúde mental falando sobre questões que são muito inerentes à negritude de maneira geral. E temos também os especiais, o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, e o Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro, que tá tudo aqui na descrição desse episódio. Eu vou deixar o link para cada um deles. Eu tenho playlists no Spotify e vou colocar aqui as páginas também. Então você vai conseguir acessar todos separadamente, com playlists diversas e específicas de cada um, para você escutar o que você quiser. Isso soma muito tempo. Para você ter noção, só o Resenha aí dá mais de um dia inteiro. Tem mais de 24 horas de conteúdo só falando sobre paternidade, beleza? Bom, se esse é seu primeiro contato com o podcast, eu quero te dizer algo com muito cuidado. O Parentalidade Preta não é um podcast para consumir, é um território para se caminhar. Ele não foi criado para entreter, foi criado para transformar. Por isso, o episódio 1 tá lá te esperando desde que eu comecei a pensar nisso. Ele tá te esperando desde que ele foi gravado. Ele sabia que você chegaria em algum momento e essa casa inteira também sabia. Eu sabia que você chegaria. Você não precisa maratonar, é claro, você precisa respirar, escutar com seriedade
escutar com responsabilidade e escutar como um gesto político, eu diria assim. Mas vai devagar, volta até o episódio 1 com calma, anota os insights, ouça com atenção, foi feito com muita responsabilidade. Esse é um convite para você voltar e caminhar tudo novamente. Tá tudo lá, foi criado com o mesmo intuito que eu estou criando agora. O podcast não sofreu mudanças de narrativa ou objetivo ao longo do tempo. Estou continuando aqui o que eu comecei em 2022, desde o episódio 1. Agora eu preciso te contar uma verdade simples e profunda. Eu tô cansado. O corpo tá cansado, a mente também tá cansada, a ancestralidade pede silêncio, estudo e tempo. A próxima travessia pede preparo. Criar a parentalidade preta não é mecânico, é espiritual, pedagógico, afetivo, político e psicológico. E para continuar com dignidade, eu preciso dar uma parada. Preciso me recolher, preciso estudar, preciso reorganizar essa casa que te recebeu. Eu preciso ouvir o que ainda não nasceu. Preciso cuidar da minha saúde e da minha fé também. O hiato que se inicia a partir desse episódio não é um abandono. É proteção à obra, é uma proteção a mim e uma proteção a você também. Quando eu paro, eu garanto que o que virá depois será ainda maior, como aconteceu nos especiais que vieram depois de hiatos meus. Mais maduro, mais alimentado e mais alinhado com o que você e eu merecemos. Vou parar porque eu preciso descansar. Custe o que custar, custe engajamento de algoritmo de Spotify ou outras plataformas, mas eu vou precisar parar um tempo. Isso porque eu venho há 3 anos consecutivos parando aqui toda semana e gravando, independente de tempo, de possibilidade ou outras condicionantes. Eu sempre tenho gravado Parentalidade Preta para manter o feed ativo, manter essa entrega ativa porque a gente sabe como funcionam os algoritmos, mas dessa vez eu vou precisar descansar de fato. Eu não sei ainda qual vai ser o nome da próxima série, mas eu sinto que ela tá chegando de qualquer forma. Eu sinto que os próximos episódios vão nascer mais profundos, talvez mais históricos ou mais espirituais, eu não sei. Eu sinto que essa casa vai crescer e sinto que o futuro da Parentalidade Preta tá pedindo por mais corpo, mais teoria e mais comunidade, mais cura. Eu quero voltar inteiro, quero voltar descansado, lúcido e alinhado com a ancestralidade que me guia. Quero voltar com a serenidade de quem respeita o tempo das coisas. Eu vou voltar quando for a hora. E a hora certa sempre chega. E para encerrar, eu quero que você leve isso com você. O Parentalidade Preta não é um podcast, é um território, é uma escola, é um quilombo digital. É uma casa que ergueu-se sobre a memória dos que vieram antes e o cuidado com os que vão vir ainda. A casa fica, o ciclo descansa, o caminho continua. No tempo certo, eu vou retornar aqui, pode ficar tranquilo. E quando eu voltar, eu te espero para a gente se encontrar novamente nessas linhas aqui. É óbvio que eu espero de verdade que você volte lá no episódio 1, caso não tenha acontecido. Pode voltar para o início do Parentalidade Preta, que vai estar tudo coeso com o que está aqui, como eu já falei. Para que não fique nenhuma sombra de dúvida, o que está dando uma pausa agora, para trocar de temporada, inclusive, é o podcast Parentalidade Preta. Começa agora um pequeno hiato para que a gente possa recentralizar tudo aqui. Como eu já falei, nem vou ser repetitivo, mas o Instagram e as demais ações do Parentalidade Preta continuam. Quero agradecer de coração, muito obrigado por caminhar comigo, por escutar com responsabilidade e por permanecer na escuta. Como você sabe, o Parentalidade Preta só existe para que você veja luz em homens escuros. E a gente se ouve na próxima.